Boa noite, pessoal. Gildo Barbosa aqui, mais um vídeo aí pro canal Os Insights. E hoje aí vamos aí para uma palavra muito interessante também. O título é Descubra o que os grandes estão fazendo. Uma variação: descubra o que os grandes estão planejando. Outra variação: vá pescar onde tem tubarão, não onde tem lambari. Ok? E o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte: é que nós, muitas vezes, queremos resolver algo e queremos trabalhar em algo, mas nós estamos com a água batendo na canela. Já viu como você leva teu filho para a praia ou para o rio, para a cachoeira? Onde que você tem que deixar o teu filho? Onde é raso, né? Pois é. Por que você tem que deixar o teu filho onde é raso? É uma questão lógica, né? Mas, poxa, no raso não tem perigo dele se afogar, né? Se a água estiver batendo lá na canela, lá, dificilmente ele vai se afogar. Dificilmente vai vir um bicho da água, sei lá, um peixe grande, né? E vai pegar o teu filho. Então, assim, se minimiza praticamente quase todo o risco, né? 90% do risco está eliminado quando o teu filho está na água rasa. Na água rasa você vai ver lambari, né? Aqueles peixinhos, é gostoso, né? Mas é peixe pequeno. Vai ver lambari, vai ver lá os camarãozinhos lá, uns peixinhos pequenos, uns peixinhos bobos. Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso aí não conta muito, né? Não faz a diferença. Porque se você quiser saber a verdade mesmo sobre esse assunto chamado água, esse assunto chamado oceano, rio, seja lá o que for, se você quiser saber a verdade mesmo disso, você tem que fazer o seguinte: você tem que ir para a água profunda. É só na água profunda que o mar mostra verdadeiramente quem é o mar, ou que o rio mostra verdadeiramente quem é o rio, né? Você não vai ver um tubarão, uma aguinha batendo na canela. Mas se você for para a água profunda, lá existe a possibilidade de ter tubarão, né? Não só os tubarões habitam lá, mas as orcas, as grandes baleias, né? Então, pessoal, enquanto você está pescando lambari, né, você está achando que você está pescando, mas na verdade o grande peixe mesmo está lá no fundo, está lá na água profunda, né? E se você dominar, né, souber que esses grandes peixes, o comportamento deles, e se você dominar esses peixes, então você praticamente domina o oceano, porque eles são os maiores predadores do oceano. Por exemplo, a orca, para mim, é a maior caçadora do oceano. Então, se você dominar as orcas e os tubarões brancos, né, praticamente você domina o oceano, porque eles é quem mandam no oceano. Vamos para um outro exemplo. Vamos sair agora dos peixes, né? Por exemplo, pessoal, voltando ao nosso título, veja o que os grandes estão fazendo, porque é ali que está a diferença. Vamos lá. Você fez a tua casa, né? Você foi lá, chamou o pedreiro para construir a tua casa. E primeiramente você construiu ali os alicerces, a base da casa, né? É o que sustenta a casa. Aí vamos supor que um dia uma pessoa lá bebeu demais e vem com o carro e bate na parede da tua casa, derruba a tua parede.
a parede de cima, né, da casa, né, que está por cima da base. Ô pessoal, vai ser um prejuízo grande, não vai? Vai ser um prejuízo ruim, desagradável. No entanto, é só a parede, pessoal. É só a parede. Porque o principal da casa mesmo, que comanda, o que faz a casa verdadeiramente é a base. Então, se a base for intacta, é só ir lá e levantar outra parede, que é a coisa mais fácil que tem. Agora, veja comigo, vamos supor que uma grande broca daquela, sei lá, daquela que escava túnel, né? Sei lá, por engano ela vai escavar perto da tua casa, lá escava lá no fundo da terra e de repente ela pega 2 colunas da tua casa. Aí, pessoal, aí só que você não viu não, né? Foi lá, quebrou lá embaixo, né? Aí pronto, pessoal. Aí sim, aí é um problema grande. Por quê? Porque você pegou no centro da coisa. Você foi no miolo da situação. Você não ficou na parede. O cara não destruiu a parede da casa, ele destruiu a base. Então, praticamente, ele destruiu a casa. Se você não fizer, refizer, não consertar a base, toda a casa vai cair, né? Se aquela parede só tivesse caído, talvez a casa ficasse de pé, o resto da casa, mas se a base for mexida, toda a parede, toda a casa cai, né? Tem outro exemplo aí também. Nós tivemos aí a Copa do Mundo aí, né? Onde o nosso Brasil, infelizmente, aí foi eliminado, né? O que infelizmente também não é novidade, né? Decadência do futebol brasileiro, mas isso aí é outro assunto. Mas nós fomos eliminados aí para a Noruega, né? Contra a Noruega. Se fosse um time assim mais poderoso, né? Mas não estou querendo menosprezar a Noruega não, mas, né, pessoal, foi uma coisa assim terrível. Mas eu quero chamar a atenção para o time da Noruega. Ele pode não ser assim uma França, pode não ser uma Espanha, né? Que são times poderosos, né? Mas a Noruega, ela tinha alguns jogadores que eram os cabeças, que eram principais, que eram chave ali na Noruega. É como se fosse a base da casa, né? Se eu fosse o técnico da seleção, eu iria tratar de anular esses jogadores, né? Porque eles são os grandes do time adversário da Noruega. Então, eles são os cabeças, os grandes. Então eu tinha que saber o que eles estavam pensando, o que eles estavam planejando fazer. Eu tinha que anular esses caras, porque eles eram a diferença do time, né? Eu estou falando aqui do Haaland, né? E também de um meia, lá que eu esqueci o nome dele agora, né? Eram os 2 jogadores principais da Noruega. Que o Brasil tinha que ter anulado ele por meio da marcação, mas deixaram os caras jogar, né? E inclusive o Haaland fez os 2 gols, né? Deixaram o cara sozinho, deixaram um matador nato sozinho, né? Não anularam o cara, não acabaram com o cabeça da situação e perderam o jogo, né? Então, pessoal, tem vários outros exemplos aqui que eu poderia dar para exemplificar isso aí, né? Que às vezes não é preciso você, tipo assim, marcar o time todo adversário. Você só precisa identificar quem é o que faz a diferença ali, ó, e anular ele, entendeu? Porque se você anula o cabeça, o maioral, se você descobre ali e anula, pronto. É como se tivesse anulado o time todo. Você vai no centro da coisa, né? Você não fica dando volta, você vai no centro da situação, né? E porque, pessoal, são os cabeças, são essas pessoas que movem as coisas, né? Então, não adianta você ficar na água rasa, pegando lambari. Não adianta você, se você quiser, né, sei lá, um exemplo,
outro exemplo para finalizar aqui os exemplos. Uma casa. Quem é o alicerce da casa praticamente? Né? É o pai e a mãe. Né? São os dois ali que começaram a família, o pai e a mãe. Né? Mas, geralmente, pessoal, quem assim, tem mais aquela função de liderar, né? É o pai. Né? Então é como se ele fosse assim um líder da casa, como se ele fosse um capitão do time. Né? Então, por exemplo, vamos supor que isso não vamos supor que alguém seja maligno e queira fazer mal para aquela família. Né? Ele até poderia atingir um filho ou outro, né? Mas o principal mesmo seria o pai. Eu não estou falando isso porque tem que acontecer, não. Só estou falando para dar um exemplo. Né? É como eu vou mudar de exemplo porque alguém pode interpretar de maneira errada. Né? Vamos lá. Pulando um exemplo aqui. Vou enfrentar um exército. Tem um exército, tem um monte de guerreiro, pessoal, mas tem um ou dois guerreiros que fazem toda a diferença. Né? E geralmente, quando você derrota, quando você acaba com esses cabeças, com esses guerreiros, é como se você tivesse vencido todo o exército. Né? Então, pessoal, o insight é esse. Né? Você tem que descobrir, se você estiver fazendo alguma coisa, o interessante é que você descubra quem são os cabeças. Aliás, eu estou falando assim, onde que está o centro da coisa, porque é ali, o centro da engrenagem, porque é ali que faz a coisa acontecer. Se você quiser, por exemplo, anular uma motocicleta, né? Tem várias peças ali, se você quebrar, não vai acontecer nada, você vai continuar andando. No entanto, se você for no motor da motocicleta e destruir, acabou. Toda a moto virou nada. Né? Porque o motor é o que faz o negócio funcionar. Né? Então, entendendo isso, se você entender o funcionamento do motor, você entende praticamente tudo da moto. Né? Então, pessoal, eu quero só chamar a atenção para a importância, né, da gente ir no centro da coisa. Quando você tiver que resolver um problema, tiver que resolver uma coisa. Né? Porque não adianta ficar na periferia. Ou você vai lá no centro e resolve, ou você vai apenas parecer que está resolvendo, mas enquanto a coisa lá não for resolvida, nada acontece. Então, assim, eu tenho até mais coisas a falar a respeito disso aí, mas vou finalizar por aqui. Peço a todos aí que deixem um like aí, um comentário. E forte abraço a todos aí. Valeu.